Olá pessoal, trouxe para vocês mais uma questão, ó, questão 113, Enem 2025, caderno amarelo, tá? Então eu vou ler a questão, eu vou começar a leitura a partir desta parte aqui, ó. Considere um equipamento de resistência elétrica RC. Então nós temos um equipamento de resistência elétrica RC que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Então tem que ter uma tensão muito específica para ele, tá? Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção, então nós vamos ter que associar um resistor de proteção RP, tá? Para que o nosso equipamento funcione da forma correta. Aí ele pergunta a configuração adequada do circuito, ou seja, ele está perguntando aqui se eu tenho que ligar os dois em série ou paralelo, e o valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento são. Pessoal, acho que ficou bem claro aqui que nós temos que utilizar um circuito divisor de tensão, certo? Ou seja, um circuito série. Sempre que vocês tiverem uma questão em que for necessário produzir uma divisão de tensão, seja qual for o motivo, você tem que usar um circuito em série. Então nós vamos descartar, tá? Mas antes eu vou anotar aqui do lado, ó. Circuito série é um clássico circuito divisor de tensão. Deixa eu colocar bonitinho aqui, né? Divisor de tensão, certo? Então eu já vou aqui eliminar, né, os circuitos A e B, porque nós temos aqui circuitos em paralelo, e não é o caso aqui, tá bom? Muito bem, então agora eu vou desenhar o circuitinho aqui, vou colocar aqui embaixo para vocês, ó, num passe de imagem que ele vai aparecer. Temos aqui o circuitinho, né? E a ideia, galera, é a seguinte, ó, a ideia aqui é a seguinte. Nós temos um dispositivo que funciona com uma determinada tensão elétrica. Vou colocar aqui, ó, 1 volt, tá? Vamos colocar um valor aqui fictício, 1 volt. Ele precisa de 1 volt para funcionar. Mas a nossa fonte, ela fornece uma tensão 20% superior à recomendada. 20% aí é 20 dividido por 100, dá 0,2. Então a nossa fonte está fornecendo aqui 1,2 volts. Bom, o que o circuito faz? Ele divide a tensão, ficando 1 volt com o nosso equipamento e o restante aqui, né, 0,2 com o nosso resistor de proteção, certo? Essa é a ideia principal. Agora eu vou usar como referência, né, a seguinte situação, olha só. No circuito em série, a corrente elétrica, né, eu vou chamar aqui, ó, a corrente elétrica ID, é exatamente igual à corrente elétrica IP, né? A corrente que passa em ambos os resistores é exatamente a mesma. Então eu vou usar isso como artifício, tá? Lembrando, né, que corrente é a razão entre a tensão e a resistência. Então eu vou escrever aqui embaixo, olha só. A corrente elétrica C é igual à corrente elétrica P. É a mesma, né? Por quê? Porque o circuito é série. Então, utilizando aqui a expressão, ó, o que é IC? É a tensão C dividido pela resistência C. IP é a tensão P dividido pela resistência em P. Então vamos lá, agora substituindo os valores, tá? VC igual a 1. Então a gente coloca aqui 1, né, dividido pela resistência aqui RC. VP aqui é 0,2 dividido pela resistência P. O que a gente faz agora? Vamos multiplicar isso cruzado, né? Fazer assim, ó. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Nós vamos multiplicar dessa forma aqui, ficar bem bonitinho. Multiplicando cruzado, nós teríamos a seguinte relação, olha só. RP vezes 1, RP igual RC vezes 0,2, 0,2 RC.
Pronto, chegamos aqui na nossa resposta final. O resistor de proteção tem que ser igual a 0,2 RC. E é o que encontramos aqui na alternativa, olha só. Alternativa E. Certo, pessoal? Essa foi a resolução de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, fui!